Se você acha que já viu de tudo na natureza, prepare-se. No coração da Flórida, um dos maiores conflitos entre espécies está acontecendo, uma batalha silenciosa, mas impressionante. Pitons gigantes invadiram os pântanos, ameaçando animais, pessoas e até o equilíbrio da vida selvagem. Mas agora, alguns moradores inesperados da floresta estão contra-atacando. E a história é de arrepiar. Eu sou do Mundo Restrito, e hoje você vai conhecer como a natureza e até mesmo alguns humanos estão enfrentando um inimigo quase indestrutível, a piton birmanesa. Pitons que apareceram na Flórida assustam absolutamente todos os moradores locais. Elas matam animais de estimação, destroem a vida selvagem nativa e, basicamente, tornam a vida muito difícil. Mas existem aqueles que se recusaram a aceitar esses invasores e começaram a revidar, os Vingadores Peludos. Cientistas na Flórida há muito têm o hábito de rastrear cobras. Eles tinham uma piton chamada Loki. Seu comprimento, quase 4 metros, peso semelhante ao de um bezerro. Eles prenderam um rastreador nela para que não se perdesse. Os machos dessas cobras agem como guias vivos. Eles encontram as fêmeas e, na primavera, elas botam até 100 ovos. Os cientistas contavam com a ideia de que, seguindo Loki, poderiam localizar uma fêmea, encontrar sua ninhada e destruí-la. O sinal levou os cientistas às florestas tropicais próximas a Naples, na Flórida. Eles seguiram em frente. Claro, achavam que iam dar de cara com Loki junto a uma fêmea e começar o trabalho, mas o que encontraram foi inesperado. Ao se aproximarem, os cientistas viram Loki. Ele estava esticado em todo o comprimento exceto pela cabeça, que havia sumido. Os pesquisadores ficaram completamente perplexos. Uma enorme piton pesando mais de 20 quilos estava morta. A cabeça, junto com parte do pescoço, havia sido arrancada e o corpo coberto por agulhas de pinheiro. E foi feito de uma forma que era óbvia de imediato. Não foi acidente, nem o vento. Alguém havia coberto de propósito. Os cientistas nunca esperavam algo assim. A cobra que planejavam usar em seu trabalho havia se tornado vítima. Mas quem poderia enfrentar uma criatura tão grande? Eles tiveram que chamar um especialista do Serviço de Vida Selvagem para dar uma opinião profissional. Normalmente, uma piton é vista como a personificação da morte. Ela estrangula qualquer presa, mas dessa vez o jogo virou. Ela acabou sem a cabeça. Nas florestas da Flórida, uma guerra invisível está acontecendo e alguns começaram a revidar contra as pitons. Loki era uma prova clara disso. Antes de falar sobre quem anda arrancando cabeças de pitons, faz sentido entender de onde essas cobras vieram em primeiro lugar e por que há tanta guerra em torno delas. A história das pitons birmanesas na Flórida é provavelmente a maior invasão biológica dos Ilakunsewa. Não começou ontem. As primeiras menções dessas cobras na Flórida remontam à década de 1930. Naquela época, eram apenas encontros isolados, nada que realmente assustasse alguém. Na década de 1970, veio o boom dos animais exóticos de estimação, macacos, papagaios, lagartos e, claro, cobras. A piton birmanesa parecia impressionante, enorme, com padrões chamativos, dócil quando jovem. As pessoas compravam essas cobras e, quando percebiam que podiam crescer de 4 a 5 metros e pesar mais de 20 quilos, simplesmente as soltavam nos pântanos. Os Everglades se revelaram o lar perfeito para elas. Clima quente, água e abrigo em abundância, e presa não faltava. Então, em 1992, veio o furacão Andrew, uma das tempestades mais devastadoras da história dos Ebumawa. Ele destruiu tudo em seu caminho, incluindo uma instalação de criação de pitons. Centenas de cobras escaparam. Foi aí que começou a verdadeira invasão. Na década de 1990, pitons começaram a aparecer cada vez mais nos Everglades, mas por muito tempo se discutiu: elas estavam realmente se reproduzindo? Apenas em 2000 veio a confirmação oficial. Sim, agora era uma população estabelecida. Depois disso, os números só aumentaram. Entre 2008 e 2010, mais de 30 mil avistamentos de pitons foram registrados. Hoje, as estimativas variam entre 30 mil e 300 mil. Os pântanos estão literalmente infestados delas. Como chegou a esse ponto? Porque as pitons comem tudo o que se mexe, não são nada seletivas. Foram encontrados todo tipo de coisa em seus estômagos: aves, ratos, guaxinins e até jacarés. Elas não têm limites. Qualquer coisa que caiba em sua boca, elas engolem. E essas criaturas têm uma vantagem: crescimento rápido. Quando ainda são pequenas, podem virar presa de garças ou aves de rapina.
Mas, à medida que crescem, seus pontos fracos praticamente desaparecem. Elas se tornam quase invencíveis. O mais assustador é que sua reprodução nunca para. Uma fêmea bota de 20 a 50 ovos a cada 2 anos, vive até 20 anos e consegue deixar dezenas de descendentes, cada um crescendo até se tornar um monstro de 4 metros. Biólogos afirmam que controlá-las por captura é quase impossível. Mesmo removendo centenas de cobras, a população mal diminui. O impacto dessa invasão pode ser visto claramente na fauna local. Os Everglades já foram cheios de guaxinins, gambás, linces e coelhos, agora praticamente vazio. Cientistas compararam os números antes e depois da invasão, e os resultados foram sombrios. Na década de 1990, guaxinins estavam por toda parte, mas nos anos 2000 sua população caiu entre 90% e 100%, ou seja, quase desapareceram. O caso do coelho dos pântanos, empurrado pelas pitons para a categoria de criticamente ameaçado, é especialmente revelador. O mesmo aconteceu com as raposas. Seus números despencaram. Nós presenciamos uma cena rara. Diante de nós estava uma piton fêmea, com quase 5 metros de comprimento. Seu corpo estava inchado, como se tivesse engolido um barril. Dentro dela estava um cervo de cauda branca, pesando 35 quilos. Nós já sabíamos que as pitons podiam comer todo tipo de animal, mas ver uma cobra engolindo um cervo inteiro, isso realmente ultrapassa os limites. A presa pesava quase 2/3 do peso da própria cobra. As mandíbulas se esticavam em cerca de 25 centímetros, cada ligamento e osso se tensionando ao máximo. O cervo desaparecia lentamente, como se estivesse sendo sugado para um abismo. Tudo aconteceu de forma lenta, mas sem volta. Foi nesse momento que ficou claro por que a piton é chamada de ápice da evolução. Ela consegue esticar o corpo a limites inacreditáveis. É como se o ecossistema tivesse recebido uma atualização e o equilíbrio tivesse sido quebrado. Animais que antes eram totalmente comuns agora estão à beira da extinção. Enquanto isso, a piton assumiu o papel de chefão final. Ela não apenas elimina suas presas, também expulsa competidores roubando seus recursos. Até mesmo os jacarés, geralmente considerados os governantes desse território, já não são líderes absolutos. Às vezes, eles acabam virando presas e, em outras ocasiões, travam duelos diretos com as pitons por comida. Existem registros de lutas em que ambos os animais batalharam até o fim e morreram juntos. Mas, na prática, as pitons quase não têm inimigos naturais. As pessoas tentam capturá-las, aplicar restrições. Em 2012, o governo dos Mepatia proibiu oficialmente a importação de pitons birmanesas, mas já era tarde demais. Elas já tinham se estabelecido. Além disso, algumas pesquisas mostram que elas estão até se adaptando ao frio. Após a onda de frio de 2010, algumas cobras morreram, mas outras sobreviveram, as que conseguiram se esconder na terra ou na água. Alguns biólogos acreditam que características que ajudam a suportar o frio já estão se fixando na população. Isso significa que essas cobras podem em breve avançar ainda mais para o norte. Nos Everglades, uma piton esmaga tudo em seu caminho, sobrevive em qualquer condição e se multiplica mais rápido do que as pessoas conseguem capturá-la. E foi exatamente por isso que aconteceu o que aconteceu com Loki, porque guerra funciona nos dois lados. Mesmo um gigante como ele não é invencível. Alguém apareceu e o colocou em seu devido lugar. Vamos voltar ao dia em que Loki foi encontrado. A primeira pergunta era óbvia. Quem poderia ter feito isso? Mais de 23 quilos de músculos e escamas. Não é o tipo de presa que se captura facilmente. A suspeita recaiu imediatamente sobre os felinos locais. Um puma ou um lince. Ambos predadores fortes, rápidos, mas não havia muitas pistas. Para conseguir uma resposta, os pesquisadores instalaram uma câmera perto do corpo de Loki. E no dia seguinte, tudo foi revelado. Um lince adulto entrou cautelosamente no quadro. Parecia estar voltando ao jantar e agiu como se o local lhe pertencesse. Isso deixou claro que o lince foi o responsável por arrancar a cabeça da piton. E isso não é apenas incomum. Foi o primeiro caso registrado na Flórida de um lince matando e comendo uma piton birmanesa. Como a mídia local relatou depois, essa descoberta se transformou em um símbolo. Os animais que vinham sendo esmagados pelas cobras durante anos estavam começando a revidar. O lince é um predador de porte médio,
mas conhecido como grande caçador. Normalmente pesa entre 10 e 15 quilos, com os maiores machos chegando a 30 quilos. Seu comprimento raramente passa de 90 centímetros e sua altura de ombro gira em torno de 45 centímetros, mas sua força não está no peso. O lince depende da agilidade, paciência e de um golpe perfeito. Move-se quase sem fazer barulho, pode esperar por horas e ataca rapidamente no momento em que a presa mostra uma fraqueza. É fácil reconhecer um lince. Cauda curta com ponta escura, pelagem manchada que varia do cinza ao avermelhado, tufos nas orelhas e marcas características no rosto. Eles vivem em média até 14 anos. Cada lince possui vários pontos de abrigo, ocos de árvores, arbustos densos ou cavernas. As fêmeas costumam ficar em uma área pequena, de cerca de 15 quilômetros, enquanto os machos cobrem territórios 5 vezes maiores. Eles patrulham suas fronteiras com frequência e deixam marcas, como pequenas bandeiras. O modo de caça entra em ação à noite. No verão, as presas incluem coelhos, esquilos e guaxinins. No inverno, aves, especialmente migratórias. Às vezes, um lince pode até comer carniça. Ele age com sabedoria e não entra em uma luta que não pode vencer. O problema é que as pitons passaram a dominar exatamente tudo o que o lince come. Coelhos, guaxinins, aves. As cobras estão acabando com o suprimento de comida, destruindo os recursos, e às vezes chega ao ponto de as próprias pitons comerem os linces. Depois do que aconteceu com Loki, ficou claro que os linces não apenas se defendem, mas também podem atacar pitons. Mas tudo começou antes, em 2021. Foi quando câmeras registraram algo que nunca havia sido visto antes. Na reserva Big Cypress, um lince se aproximou de um ninho de piton. A cobra não estava por perto. A câmera mostrou o felino se aproximando, farejando e destruindo os ovos. Comeu alguns, esmagou dezenas com as patas. Quando terminou, cobriu o ninho novamente e foi embora, guardando para mais tarde. Dias depois, o lince voltou, mas dessa vez o ninho estava guardado por uma piton fêmea, com mais de 4 metros e pesando mais de 50 quilos. Ela estava enrolada e imediatamente ergueu a cabeça, pronta para atacar. Para um lince com menos de 10 quilos, tal encontro poderia ser fatal em um segundo. Nas imagens, é possível ver a cobra tentando atacar, mas o felino consegue saltar para trás. Mais tarde, os cientistas removeram a piton e o lince continuou voltando àquele local por várias semanas. Esse foi o primeiro caso documentado de um lince caçando especificamente ovos de piton birmanesa. Nada parecido havia sido observado antes. Os biólogos já sabiam que linces podiam roubar ovos de outros animais, mas invadir um ninho de piton? Isso era novidade. Os cientistas chamaram isso de sinal de que os linces locais estão começando a se adaptar e procurar formas de enfrentar as pitons. É difícil derrotar uma piton adulta, mas os ovos são um alvo possível. Ao atacar os ninhos, os linces impedem a reprodução das cobras. Mas o lince não é o único animal que começou a lutar de volta. Os jacarés sempre viveram nos pântanos da Flórida. Eles foram os governantes dali por milhares de anos. As pitons desafiaram essa ordem, mas ainda não conseguiram tomar completamente o território. Câmeras e testemunhas já flagraram diversas vezes jacarés puxando enormes cobras para fora da água, mordendo-as, quebrando seus ossos e espinha. Em 2024, um vídeo surgiu online, mostrando um jacaré apelidado de Godzilla, arrastando uma piton quase do seu próprio tamanho pela água. E ainda antes, em 2019, outro jacaré foi registrado balançando uma cobra morta como se fosse uma corda. Até monstros como as pitons se tornam presas nas mandíbulas de um jacaré. Os cientistas realmente comprovaram isso por meio de pesquisas. Eles colocaram transmissores em pequenas pitons e as rastrearam. Alguns sinais foram cortados dentro dos estômagos dos jacarés. Os biólogos encontraram os restos dos dispositivos lá dentro. Isso significa que os jacarés realmente caçam cobras e as matam, especialmente as mais jovens. E não foram apenas os grandes predadores que entraram nessa guerra. Outras cobras também não ficaram de fora. Em 2021, uma víbora foi flagrada na Flórida com uma pequena piton dentro dela, equipada com um rastreador. Um ano depois, uma cobra-rei engoliu uma piton de 1 mês de idade. Os biólogos seguiram o sinal até que o dispositivo passou pelo corpo do predador. Elas talvez não consigam derrotar uma piton adulta, mas para os filhotes, se tornaram uma ameaça real. Há também outros rivais inesperados. Em algumas reservas, foram encontradas pegadas de ursos perto de locais onde pitons tinham morrido. Os cientistas dizem que, muito provavelmente, ursos negros também matam as cobras, ou, pelo menos,
acabam com elas. De qualquer forma, é mais um inimigo das pitons que nem havia sido considerado antes. E não podemos esquecer das aves. Muitas espécies predatórias da Flórida caçam cobras jovens. Elas não são páreo para uma piton adulta, mas ovos e filhotes são presas fáceis. Cada fêmea de piton pode botar dezenas de ovos, e se as aves destruírem até alguns deles, já ajuda a desacelerar a propagação das cobras. Em 2021, câmeras registraram um lince comendo uma ninhada, mas águias e garças também fazem sua parte, puxando pequenas cobras da grama e da água. Tudo isso compõe o quadro geral. Os animais da Flórida estão aprendendo a lutar contra os invasores. No começo, as pitons eram algo novo e assustador, e os animais não faziam ideia de como reagir. Mas com o tempo, eles aprendem. Os que são corajosos arriscam e ganham comida e experiência. Os fracos recuam e os fortes aprimoram suas novas habilidades. Existe ainda outro inimigo menos óbvio das pitons: o frio. A Flórida geralmente é ensolarada, mas às vezes uma frente fria chega e tudo muda. Nesses dias, as fraquezas do maior invasor dos Everglades, a piton birmanesa, ficam evidentes. Essas cobras vieram das selvas úmidas do sudeste asiático, onde faz calor praticamente o ano todo. Seus corpos são feitos para o calor. Músculos, respiração e até a digestão dependem de altas temperaturas. Quando o termômetro cai abaixo de 15 degrees, a piton parece presa dentro do próprio corpo. Ela para de se mover ativamente, se enrola em espiral e tenta resistir. A desberecis mal reage ao que está ao redor. Temperaturas de congelamento são letais para as pitons. As que não conseguem encontrar abrigo geralmente morrem. Já foram encontradas em tocas de tatus e tartarugas. Ali, a terra mantém um pouco de calor, mas esses locais seguros são poucos e nem todas conseguem entrar. As que ficam expostas na superfície se tornam presas fáceis. Para um lince, por exemplo. As pitons há muito vinham dominando a cadeia alimentar local, devorando praticamente tudo. Mas no frio, a situação se inverte. Uma cobra que antes era ameaça pode de repente se tornar vulnerável. Mas há um sinal preocupante. Parte da população está começando a se adaptar. Biólogos estão notando indivíduos que sobrevivem ao frio, algo que antes era impossível. Mudanças ligadas à resistência ao frio já foram encontradas em seus genes. Isso significa que um dia, talvez, as pitons consigam avançar ainda mais para o norte. Mas, por enquanto, a vulnerabilidade ao frio continua existindo. E é justamente isso que dá uma chance aos Everglades. Cada dia frio se transforma em um teste. Algumas cobras morrem, outras perdem suas ninhadas, e algumas se escondem em tocas e desaparecem por muito tempo. Mas o ponto principal é que os animais locais ganham uma janela em que o caçador vira a caça. Para o ecossistema, é uma rara pausa, uma chance de retomar o controle. O que é importante entender agora? Na Flórida, os animais ainda estão aprendendo a lidar com as pitons. Esses são os primeiros passos, mas os que mais enfrentam essa batalha de forma consistente são os humanos. E entre eles, há uma mulher que já matou 1000 dessas cobras. Dona Khalil é frequentemente chamada de verdadeiro pesadelo das pitons birmanesas, e ela é a primeira caçadora profissional de pitons nos Emiukwa. Quando um programa piloto de captura dessas cobras foi lançado na Flórida em 2017, apenas 25 pessoas foram convidadas. Dona Khalil estava entre elas. Ela apresentou um currículo que incluía artes marciais, participação em competições de captura de pitons e experiência que vinha acumulando desde a infância. Ela cresceu em uma família militar, correndo por áreas selvagens desde cedo, pescando e caçando. Não é surpresa que tenha se tornado uma das participantes mais bem-sucedidas de todo o programa. Nos primeiros 3 meses, ela e seus colegas capturaram 163 cobras. O resultado superou todas as expectativas das autoridades e o programa deixou de ser temporário para se tornar permanente. Hoje, cerca de 100 caçadores oficiais de pitons trabalham na Flórida, mas o nome de Dona Khalil está sempre em destaque. A caça geralmente começa com longas horas percorrendo diques e trilhas em uma caminhonete. Khalil usa uma plataforma especial na carroceria de sua Ford F-150 azul, projetada por ela mesma. Dali, é mais fácil examinar a vegetação densa. A principal tática é lançar um holofote potente ao longo da estrada, procurando pelo leve brilho iridescente das escamas. Assim que a silhueta aparece, não há tempo para hesitar, não há espaço para erro. Mesmo uma cobra pequena,
de apenas 1,5 metro, pode cravar os dentes e se enrolar em sua perna. Khalil já enfrentou centenas de encontros assim. Às vezes, a Piton tenta escapar, morde ou se enrola em volta de seu corpo, mas no fim, quase sempre perde. Como já foi mencionado, Khalil tem 1000 pitons em seu histórico. Toda vez, o procedimento é o mesmo. Primeiro ela tira uma foto, depois a cobra é colocada em um saco resistente e, em seguida, no veículo. A etapa final é a eutanásia, seguindo regras rigorosas para que o animal não sinta dor. Essa parte ela nunca mostra ao público. Ao longo dos anos de caça, seu corpo se acostumou com os ferimentos. Ela já foi mordida dezenas de vezes. Seus braços e pernas ainda carregam marcas dos dentes das cobras. Uma vez, uma piton se enrolou em seu pescoço. Outra vez ela a jogou em um pântano. Essa foi a luta que ficou marcada na memória. A cobra tinha quase 6 metros de comprimento, mas Khalil conseguiu escapar. Com o tempo, voluntários começaram a se juntar à caçadora. Ela aceita novatos com alegria, ensinando-os a identificar cobras no escuro, se mover do jeito certo e não ter medo. Muitos dos que foram pela primeira vez ao pântano com ela acabaram permanecendo no programa por anos. Entre eles estava uma garota chamada Tanya Toutant, que agora caça com Khalil várias vezes por semana. O trabalho não paga bem, é próximo ao salário mínimo, às vezes até menos, levando em conta todas as despesas. Mas dinheiro nunca foi o objetivo de Khalil. Ela caça para proteger sua terra natal. Em média, leva 10 horas para um caçador encontrar uma única piton. É um trabalho duro, com muitas noites infrutíferas e quilômetros de estrada sem nenhum achado, mas Khalil nunca desiste. Mesmo voltando para casa de mãos vazias, sai para procurar de novo. Não podemos nos dar ao luxo de não fazer nada, ela diz. Mas sabe qual é a parte mais interessante de toda essa história? Novas cobras foram reintroduzidas na Flórida. Estamos falando das cobras índigo orientais. A força delas está em comer praticamente qualquer coisa que encontram pelo caminho, incluindo outras cobras. Em meados de maio, 42 cobras índigo foram soltas no norte da Flórida, o maior lote da história do programa. Elas foram criadas no Orion Center for Indigo Conservation, no condado de Lake, que trabalha na reintrodução dessa espécie há 9 anos seguidos. Para uma pessoa comum isso pode parecer estranho, porque introduzir ainda mais cobras em um lugar que já está cheio de predadores. Mas os biólogos têm uma resposta. As cobras índigo não são venenosas, mas são grandes e fortes. Caçam ratos, lagartos, pequenas aves. Mas o mais importante, comem outras cobras, inclusive venenosas. Uma cascavel, que as pessoas temem, é presa para a cobra índigo. Onde quer que esse predador apareça, o equilíbrio natural começa a ser restaurado. Alguns anos atrás, os biólogos registraram o que esperavam há muito tempo. Encontraram jovens cobras índigo na natureza, nascidas de indivíduos que haviam sido soltos. Isso significa que não apenas sobreviveram, como também conseguiram se encontrar e se reproduzir. As cobras índigo são importantes. Elas são uma ferramenta-chave na luta contra espécies invasoras, incluindo as pitons. Claro, elas não derrotam uma piton adulta, mas as jovens são um alvo possível. Além disso, reduzem o número de outras cobras, o que, por sua vez, alivia a pressão sobre aves e pequenos animais. As cobras índigo têm uma dieta tão variada que se tornam caçadoras completas, uma espécie de reguladoras naturais. É por isso que faz sentido trazê-las de volta. Onde os humanos não conseguem lidar, as cobras assumem. Sim, ainda há muito que não sabemos. Qual será a taxa de sobrevivência dos indivíduos soltos? Quão rápido elas vão se espalhar por novos territórios? Quando seus números serão suficientes para realmente impactar o ecossistema? Ainda assim, o fato de já estarem se reproduzindo na natureza prova que a estratégia é válida. E aí, o que você achou dessa verdadeira guerra invisível que está acontecendo na Flórida? Se você curtiu essa história, já deixa o like, comenta o que mais te surpreendeu e, claro, se inscreve aqui no Mundo Restrito para não perder nenhuma curiosidade incrível como essa. A gente se vê no próximo vídeo.